Na quarta parte da nossa aula, nós vamos estudar materiais que possuem um ordenamento magnético espontâneo. E esses materiais não são apenas os ferromagnetos, mas a gente vai apresentar nessa aula também os antiferromagnetos e os chamados ferrimagnetos. E entender um pouco o que cada um deles significa. E na próxima aula a gente vai tentar entender as origens físicas desse fenômeno. Bom, então até aqui a gente só discutiu materiais que não possuem magnetização espontânea. A gente viu que tem dois tipos dele, os dia e os paramagnetos. Agora a pergunta é, por que tem materiais que apresentam magnetismo espontaneamente, que produzem um campo magnético já espontaneamente, que pode ser usado, por exemplo, para magnetizar outros materiais? Foi assim que a gente descobriu o magnetismo, que existe, afinal de contas, esse tipo de material, esses ímãs. E esses são os materiais que a gente diz que são os ferromagnetos. Então os ferromagnetos, mesmo na ausência de campo, eles já possuem uma magnetização espontânea no seu sistema. Uma magnetização diferente de zero. E aí, se você aplica o campo magnético externo, tudo que você faz é orientar aí esses dipolos magnéticos internos na direção do campo magnético. Então nota que os ferromagnéticos eles partilham isso com os paramagnetos. Eles se orientam com o campo magnético na mesma direção e sentido, quando tem um campo magnético externo presente. Eles possuem já momentos de dipolo magnéticos microscopicamente, só que a grande diferença dos ferromagnetos para os paramagnetos é que os ferromagnetos, mesmo na ausência de campo, já se alinham, já se orientam. E aí, uma primeira coisa que a gente queria chamar a atenção é que até aqui a gente trabalhou com a hipótese de elétrons independentes. A gente desprezou a interação elétron-elétron. E isso foi suficiente para explicar o paramagneto e o diamagneto. Porque mesmo que os elétrons não interajam entre si, como todos eles vão se alinhar com o campo magnético externo, isso acaba fazendo com que eles se alinhem entre si, mas mesmo sem eles interagirem entre si. E na verdade essa hipótese que a gente fez de elétrons independentes, ela foi usada o nosso curso inteiro. Foi fundamental para a gente entender lá, para a gente fazer lá a descrição da estrutura de banda dos materiais. Então a gente viu que essa aproximação ela funciona bem para várias coisas. Embora, como a gente disse já algumas aulas atrás, é meio misterioso essa aproximação funcionar tão bem, porque a repulsão elétron-elétron é da ordem de elétron-volt, e que é da ordem típica das energias típicas, é da ordem típica das energias de transição e das escalas de energia envolvidas nos sólidos em geral. Então, é estranho que você possa desprezar a interação elétron-elétron. E a razão pela qual a gente pode fazer isso, como a gente discutiu um pouquinho, ela foge ao nosso curso detalhar muito. Isso tem a ver lá com a teoria do líquido de Landau, que vocês vão estudar na pós-graduação. Mas tem a ver com o fato, essencialmente, da interação renormalizar propriedades físicas dos elétrons. Mas isso não é possível fazer para todos os fenômenos. E, em particular, para explicar o ferromagnetismo, a gente não vai poder fazer essa hipótese. Então, isso é uma primeira coisa super importante, que a gente vai explorar bastante na aula que vem. Tá? Agora, como é que a gente pode, então, pensar no ferromagnetismo? Bom, uma primeira ideia é a seguinte. A gente pode pensar que, primeiro a gente vai fazer aqui uma descrição, imaginando que os spins estão presos nos sítios, por uma facilidade matemática. Na próxima aula a gente vai discutir melhor o que significa essa aproximação daqui. Mas a gente vai considerar que os spins estão presos em sítios. E a gente vai considerar que os spins interagem entre si, porque o ferromagnetismo é justamente esses spins tentando se alinhar espontaneamente, mesmo sem campo externo. Então, se tem uma interação entre eles, uma primeira descrição razoável é o chamado hamiltoniano de Heisenberg, porque eu espero que esse acoplamento ele tenha simetria por rotação, não tem nenhuma direção preferencial no nosso sistema, não tem campo externo, não tem nada que te dê uma anisotropia. Então, a descrição mais simples é imaginar que o meu hamiltoniano vai corresponder a uma interação SI escalar SJ entre pares de elétrons. Então, aqui esse I e J vão varrendo os sítios diferentes da rede. Então, esse é o caso mais simples de todos. Depois a gente vai discutir um pouquinho melhor o que acontece se a gente tentar retirar essa hipótese dos spins presos nos sítios. E essas constantes aqui dão as constantes de acoplamento, justamente. Só que nota que essa é uma descrição fenomenológica. Eu vejo que os spins se alinham. Eu coloco o hamiltoniano que promova uma interação entre os spins. Mas eu não estou dizendo qual é a origem física desse hamiltoniano. Isso a gente vai fazer na aula que vem, e aí que está toda a parte bonita de matéria condensada de entender a origem física do ferromagnetismo. Bom, esse J e J, uma descrição correta, vai em geral depender da distância entre os spins. A gente imagina que os spins mais próximos interagem mais fortemente do que quando eles estão mais longe. E muitas vezes, uma primeira aproximação que você faz, porque fica matematicamente difícil você tratar isso no mais geral de tudo, é você considerar que os elétrons só acoplam com os primeiros vizinhos. Então,
esse braquete aqui é só para denotar que você está somando somente nos pares IJ que sejam pares de primeiros vizinhos, tá? Esse é o chamado hamiltoniano de Heisenberg. Agora, o interessante é o seguinte, sem que a gente entre ainda muito numa descrição mais detalhada desse hamiltoniano, a gente pode primeiro considerar aqui o caso uniforme, né, em que a gente vai considerar que o J é uma constante para todos os pares que interagem, então isso facilita. E a gente pode ver daqui, mesmo sem entrar em muitos detalhes quantitativos, que eu posso ter materiais com comportamento físico bem diferente, dependendo do sinal desse J. Porque se o meu J for maior do que zero, isso aqui significa que o que vai minimizar a energia é eu ter esses spins paralelos entre si, porque isso aqui vai ficar o máximo positivo possível, e aí com esse menos aqui, eu vou ter alinhados os meus spins. Então, se eu tiver um J positivo, eu vou ter realmente um sistema que, para minimizar a energia, eu preciso ter aqui o meu estado fundamental, todos os meus elétrons alinhados entre si. Então esse é o meu estado que vai ter magnetização diferente de zero. Esse é o chamado ferromagneto. Vai ter uma magnetização diferente de zero, mesmo na ausência de campo. Porque para minimizar a energia eu preciso alinhar os spins. Agora, se o J for negativo, a gente tem uma física totalmente diferente. E ela aparece na natureza também. A gente vai dar exemplos mais na próxima aula. Mas se o J for negativo, você vai querer pegar os pares de vizinhos e anti-alinhar. Porque se o J é negativo, para eu minimizar a energia, eu preciso que esse produto escalar seja o mais negativo possível. E aí, então, a ideia é que se eu pego um elétron qualquer e boto aqui com o spin nessa direção, eu vou tentar botar o spin de todos os vizinhos dele na direção oposta, tá certo? E aí, agora, todos os vizinhos desse meu elétron, eu vou tentar, esse daqui agora está para baixo, então eu vou tentar botar para cima. E assim por diante, tá? Um caso interessante da questão do antiferromagnetismo é que ele tem magnetização externa, tá? Que é igual a zero. Porque você soma todo mundo, vai dar magnetização nula. Mas ele possui uma ordem magnética. Ou seja, não é uma orientação aleatória dos spins. E isso se traduz também numa diferença fenomenológica de como ele se comporta, de como que ele se comporta macroscopicamente, que a gente vai ver melhor na próxima aula. Mas pensem agora, como que se a magnetização do antiferromagneto ela é zero, assim como do paramagneto, como é que você consegue distinguir os dois? Como é que você observa macroscopicamente que eles são diferentes? Microscopicamente é porque o antiferromagneto é ordenado. Pensem nisso, a gente vai voltar nisso depois. E agora note o seguinte, o antiferromagneto é muito estranho, ele tem uma dependência forte com a estrutura da rede. No caso anterior eu desenhei uma rede quadrada, que é uma rede que a gente consegue achar o estado fundamental do antiferromagneto sem problema. Mas se você tem outras redes, olha como no caso triangular fica esquisito. Se esse elétron está com o spin para baixo, o primeiro vizinho dele vai querer ficar com o spin para cima. Só que e esse elétron daqui? Ele é ao mesmo tempo o primeiro vizinho de um cara que está com o spin para baixo e de um cara que está com o spin para cima. Tá? O livro discute um pouquinho mais esse caso, a gente não vai entrar nos detalhes, mas o que eu já queria chamar a atenção é que essa questão de você achar o estado fundamental dos antiferromagnetos, dependendo da rede que você coloca, é um problema extraordinariamente complicado. Tá? E aí muitas vezes aqui nesse caso o que vai acontecer é que você vai acabar fazendo na rede triangular um compromisso médio, né? Que ninguém fica totalmente anti-alinhado com ninguém, então esse par não está totalmente satisfeito. Mas pelo menos quando você bota esse terceiro cara não fica tão ruim assim. Tá? Então o livro discute um pouquinho melhor isso, eu não vou entrar em tanto detalhe. Agora, se eu tenho um sistema uniforme, então a gente tem esses dois tipos de comportamentos. O J pode ser maior do que zero, eu tenho ferromagneto, ou ele pode ser menor do que zero, e aí eu tenho o antiferromagneto. Ou ele pode ser zero, e eu não tenho ferromagnetismo nenhum, eu não tenho ordem magnética nenhuma. Tá? Seria um caso trivial. Agora, se o sistema é não uniforme, aí fica mais interessante. Então, aí está diante, a gente tem um exemplo do que a gente chama de ferrimagnetismo. Então, o que é o ferrimagnetismo? A ideia é que eu tenho células unitárias que são formadas por diferentes tipos de átomos. E que pode até ter comportamento antiferromagnético. A gente pode ter um J negativo. Só que agora, como você tem átomos diferentes, a magnetização que você vai produzir vai ser... essa magnetização que você vai produzir vai ser diferente em cada átomo. Então, apesar de você ter aqui um ordenamento magnético do tipo antiferromagnético, que os vizinhos vão estar anti-alinhados, quando você soma todo mundo, você ainda pode ter magnetização diferente de zero. Só já chamando a atenção, esse é o caso da magnetita. A magnetita não é um ferromagneto, ele é um ferrimagneto. Tá?
E na aula que vem a gente vai dar mais exemplos de materiais que têm esse comportamento. Então na próxima aula a gente vai entender melhor a física, a origem física do Hamiltoniano de Heisenberg, e também a gente vai aprender a gente vai aprofundar nossas discussões sobre ferromagnetismo. Tá? Então isso encerra a aula de hoje.